Olá, pessoal do canal Páginas da Bíblia. Preparem-se para uma jornada fascinante e reveladora, pois hoje vamos explorar um mistério que atravessa os séculos, conectando-nos às raízes mais profundas da nossa existência. Antes de começarmos, quero saber de vocês. De qual cidade e estado estão assistindo este vídeo? Deixe a resposta nos comentários e vamos criar uma comunidade incrível. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade. Afinal, somos todos exploradores em busca de conhecimento, não é mesmo? E não perca tempo, porque ao longo deste vídeo vou lançar desafios e revelações que vão mexer com sua percepção do mundo. Mas antes de chegarmos lá, no final do vídeo, vou te dar acesso a materiais incríveis que podem transformar a sua jornada espiritual e promover um crescimento pessoal significativo. Fique até o final para não perder nada. A Bíblia é uma obra espiritual, e ao iniciar sua leitura, deparamo-nos com a realidade do reino espiritual. Surpreendentemente, há crentes que não acreditam nesse domínio espiritual, o que é, no mínimo, questionável, pois a Bíblia afirma explicitamente em João capítulo 4. Verso 24, que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, então ele necessariamente habita no reino espiritual. Nesse reino, encontramos não apenas os santos anjos em suas diferentes hierarquias, mas também espíritos malignos e demônios, cada qual com sua patente específica. O Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 24 ao 26, relata que, quando o espírito impuro deixa um homem, vagueia por lugares áridos em busca de descanso e não encontrando nenhum, declara: voltarei à minha casa de onde saí. Ao retornar, encontra-a varrida e adornada. Então, ele traz consigo 7 outros espíritos ainda mais malignos do que ele, e estes entram e habitam ali. O estado final daquele homem é pior do que o primeiro. O ambiente e os espíritos presentes em um cassino são completamente diferentes daqueles encontrados em uma igreja durante a adoração e o louvor. Nós, como crentes, precisamos compreender isso. O mesmo princípio se aplica aos lares das pessoas. O clima em sua casa pode ser totalmente distinta da casa do seu vizinho devido ao que ocorre em ambos os lares. Pode-se ter o Espírito Santo e os anjos santos ocupando a casa, ou espíritos não santos ocupando o ambiente. A decisão sobre qual espírito estará em nossa casa é nossa. Isso não é verdade apenas para o lar, mas também para nós como indivíduos. Uma das perguntas mais frequentes que recebemos é como os demônios entram, como ganham acesso a humanos e lares. Analisaremos 3 das portas que eles usam. Importante saber sobre os demônios é que eles buscam os momentos mais frágeis de nossas vidas para tirar vantagem. Existem várias portas pelas quais o diabo pode ganhar acesso às nossas casas e vidas, e as discutiremos para que possamos estar atentos e evitar que essas portas se abram para a intrusão demoníaca em nossas vidas. 1. Pressão emocional sustentada, um período de fraqueza emocional. Um renomado pregador britânico abordou esse tema há muitos anos, listando várias maneiras diferentes pelas quais os demônios entram em nossas casas e vidas, incluindo influências pré-natais, momentos de medo e muitos outros. No entanto, destaco um ponto que me surpreendeu: a pressão emocional sustentada. Momentos de pressão emocional e choque podem se tornar uma porta para a entrada dos demônios. O exemplo que o ministro Derek usou foi o seguinte: uma mulher está prestes a se casar, e bem antes do dia do casamento, o noivado é cancelado. Ela precisa lidar com o espírito da frustração, e a verdade é que, em algum momento, todos passamos por frustrações profundas. Ele destacou o fato de que, se você depositar suas esperanças em algo, talvez seja um relacionamento ou um negócio, e isso não dá certo, abre uma porta para um espírito impuro, porque o diabo sempre tenta entrar em seu estado mais fraco. Observe quando ele veio a Jesus no deserto, após 40 dias de jejum, o diabo não luta de maneira justa. Então, como fechamos essa porta? A resposta é com a ajuda do Espírito Santo. Então, eu o encorajo hoje a dizer que precisamos do Espírito Santo de Deus.
Todos sabemos que o Espírito Santo é o Consolador. No entanto, a palavra grega original usada é parakletos, para, significando ao lado, kleo, significando chamar. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele chamado ao lado para ajudar. No entanto, temos uma visão muito limitada do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo como o Consolador que vem ao nosso lado quando estamos realmente despedaçados e chateados. Nos envolve em algo suave, agradável e quente, e nos dá um grande abraço. Isso não é verdade. A palavra Consolador mudou de significado ao longo do tempo. E hoje, quando dizemos, eu vou te consolar, o que queremos dizer é que vou tirar você de apuros, vou tirar você de situações difíceis, vou tirar você de tudo o que está te incomodando. Mas, na verdade, a palavra Consolador originalmente significava exatamente o contrário. Significa colocar alguém no meio da batalha e dar a ele a força de que ele precisa para enfrentá-la. Vem da palavra latina fortis, da qual obtemos a palavra fortificado e fortificação. Significa ser colocado bem no meio da batalha, equipado, formado e com a força necessária para superar e vencer. Eu o encorajo a pedir ao Senhor o Espírito Santo agora nos comentários. Espírito Santo, me dê forças para vencer as minhas batalhas nesse momento, pois Ele é o Espírito de poder. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o Espírito Santo lhe dará a força para não fugir, não se esquivar, mas enfrentar. O Espírito Santo lhe dará o poder. Jesus não enviou o Espírito da Verdade para que sejamos vencidos pelos desafios emocionais ou derrotados pelos desafios espirituais. O Espírito da Verdade veio para conceder a você o poder de enfrentar o que quer que esteja em sua vida hoje. Neste momento, devemos buscar um nível mais profundo de conexão com o Espírito Santo. Isso injetará uma onda de poder e renovação no âmago do nosso ser. O poder se manifesta quando o espírito humano se une ao Espírito de Deus. Você não precisa enfrentar as batalhas da vida sozinho. Deus lhe concedeu a provisão do Espírito Santo, que lhe fornecerá força. Outra porta são os hábitos pecaminosos deliberados. Uma prática consistente de pecado é outra passagem usada pelo inimigo. A Bíblia afirma que quem peca é do diabo, o que significa que espíritos demoníacos estarão sempre disponíveis onde a prática do pecado é constante. Adotar um hábito simples pode abrir a porta para ele. Judas Iscariotes tomou uma decisão errada ao trair Cristo. E como resultado, Satanás aproveitou a oportunidade como relatado em Lucas capítulo 22, verso 3. Uma decisão equivocada é suficiente para abrir a porta para influências demoníacas em um lar. Outra porta é a rebelião contra os 2 primeiros mandamentos em sua vida ou na história de sua família, como descrito em Êxodo capítulo 20, versos de 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Os 2 primeiros mandamentos tratam da idolatria, e todas as formas de idolatria abrem automaticamente a porta. Se você observar o que o Senhor disse, Ele visitará a iniquidade e os pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Nenhuma advertência assim é destacada para os outros mandamentos, exceto para os 2 primeiros. Isso nos diz que as ações dos pais têm um efeito direto nas gerações futuras. Isso funciona também ao contrário, significando que, se as ações de nossos pais, avós ou bisavós estiveram envolvidas em idolatria, há uma abertura em sua vida que você precisa fechar. Isso destaca a importância do Espírito Santo. E por que precisamos do Espírito Santo em nossa vida? Porque, em alguns casos, e para alguns de nós, pode ser que não tenhamos ideia do que nossos pais ou bisavós estiveram envolvidos. Portanto, como você pode lutar e orar contra algo sobre o qual você não sabe nada? Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe o que as gerações antes de você estiveram envolvidas. Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas. Aqui,
Nossa fraqueza é o desconhecimento do que foi feito pelas gerações antes de nós, pois não sabemos pelo que devemos orar ou como deveríamos. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, é tão importante orar em Espírito. Não temos ideia da batalha que o Espírito Santo está travando por nós quando oramos em Espírito. Não sabemos que portas Ele está fechando em nossas vidas quando oramos em Espírito. Nos círculos cristãos modernos, há muita ênfase nas portas que Deus abre. Precisamos agradecer ainda mais a Deus pelas portas que Ele fecha. Agora, analisamos 3 portas: pressão emocional intensa, coração partido, hábitos pecaminosos e quebra dos 2 primeiros mandamentos. Todas as 3 exigem o Espírito Santo para lidar com a pressão emocional e o coração partido. Precisamos do Espírito Santo para superar hábitos pecaminosos. E precisamos do Espírito Santo para obter santidade. A santidade não é apenas uma questão de imitação ao tentar seguir o exemplo de Cristo. É uma questão de habitação, o Espírito de Deus vindo habitar em nós. O Espírito de Deus está atuando em nós dia após dia, nos moldando e refinando para a imagem de Jesus. Não podemos nos tornar santos por conta própria. Deus nos dá seu Espírito para nos ajudar a obedecer a sua palavra. Ele nos dá o poder para vencer o pecado. Ele é quem nos torna mais semelhantes a Jesus. E, finalmente, para derrotar a idolatria e os pecados das gerações passadas, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 2. Quando oramos no Espírito, o Espírito Santo está fechando portas que não sabemos. Não é maravilhoso que Deus nos tenha dado isso como crentes? Todos sabemos que temos um arqui-inimigo, o diabo, e ele ronda e ouve, procurando uma oportunidade para entrar em nossas vidas. A Bíblia diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, verso 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Podemos ver por este verso que ele está andando por aí, procurando uma oportunidade de entrar em sua vida. No capítulo 1 de Jó, descobrimos que houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás veio entre eles. O versículo 7 diz: Disse o Senhor a Satanás: Donde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. O diálogo entre o Senhor e Satanás revela que este último estava percorrendo a terra buscando oportunidades. Precisamos estar cientes de que, assim como os anjos do Senhor nos observam, o diabo e seu exército também estão nos observando, procurando oportunidades para destruir nossas vidas. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, nos dá um aviso claro: não deem lugar ao diabo. Não devemos dar espaço para ele em nossas casas ou em nossas vidas. Agora vamos explorar maneiras pelas quais as pessoas podem, sem perceber, abrir espaço para o diabo em suas vidas. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 25, adverte claramente: As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor teu Deus, e não introduzirás abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é a coisa condenada. A palavra de Deus é clara quanto a não trazermos ídolos ou objetos amaldiçoados para nossas casas. Muitos crentes, no entanto, ignoram isso em nome da estética e decoração. Ao fazermos isso, estamos inadvertidamente dando ao diabo uma brecha para operar em nossas vidas. É vital criar um ambiente propício para a habitação do Espírito Santo, em vez de permitir a entrada de influências espirituais negativas. Se queremos a presença de Deus em nossas vidas e lares, devemos fazer escolhas conscientes sobre o que permitimos entrar. O apóstolo Paulo nos exorta na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso destaca a incompatibilidade entre a presença de Deus e a presença de influências malignas em nossas vidas.
Outra maneira pela qual inadvertidamente convidamos o diabo é através de relacionamentos errados. A Bíblia nos adverte sobre a importância de escolher nossas associações sabiamente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, Paulo nos lembra: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Relacionamentos errados podem criar uma brecha para o inimigo infiltrar-se em nossas vidas. Além disso, o pecado deliberado é outra porta que podemos abrir ao diabo. O hábito contínuo e deliberado de pecar fornece uma abertura para a influência demoníaca. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso em 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Devemos ser diligentes em evitar práticas pecaminosas que dão ao diabo uma área de influência em nossas vidas. Finalmente, a falta de vigilância espiritual é uma maneira comum de permitir a entrada do diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A falta de vigilância espiritual nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. Devemos permanecer alertas e conscientes das estratégias do diabo. Outra forma de abrirmos brecha para o diabo é com nossa língua. Existe poder nas palavras. Muitas vezes, dizemos coisas sem realmente querer, seja por raiva, frustração ou ignorância. Pode parecer insignificante, mas as palavras têm peso e influência. Como crentes, devemos controlar nossa língua e ser cautelosos com o que dizemos sobre nós mesmos e sobre os outros. Cada palavra que falamos tem poder. Muitos crentes criam imagens e romantizam suas dores, tristezas, doenças ou desafios, tornando-os parte integrante de suas vidas. Dizer, minha dor de cabeça começou, ou é normal eu sofrer com isso periodicamente, pode parecer inofensivo, mas na verdade, estamos reforçando essas negatividades em nossas vidas ao usarmos nossa boca para confessar e normalizar doenças. Estamos, sem perceber, dando poder a elas ao dizer, minha dor de cabeça voltou. Ao fazer isso, estamos assumindo a propriedade dela. E dizer, estou morrendo de doença como filho de Deus, é uma imprudência. Não temos ideia do quão poderosa é a língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Ao pronunciar tais palavras, você convida a dor e a doença para a sua vida. Vigie suas palavras. O diabo é astuto, mas não tem tanto poder quanto muitas vezes lhe atribuímos. Ele conhece as leis espirituais melhor que muitos crentes, usando-as a seu favor. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Somos destruídos pela falta de conhecimento dos princípios espirituais que a Bíblia está repleta. Se não damos espaço ao diabo, ele não pode entrar em nossas vidas. Ele não entra, a menos que de alguma forma lhe demos permissão. Uma maneira de dar essa permissão é através da língua. Confissões e declarações negativas têm poder. A língua, embora pequena, é uma ferramenta poderosa. Ela tem o poder de destruir ou criar. As palavras que proferimos podem criar as realidades que vivenciamos. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, nos instrui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação. As coisas que professamos e confessamos tendem a se manifestar em nossas vidas. O diabo e seus agentes usam nossas próprias palavras como um meio de acessar nossas vidas. Tenha cuidado com o que diz, inclusive sobre os membros da sua família. Há poder na língua, por isso devemos usá-la com sabedoria. Quando estivermos em momentos difíceis, em vez de proferir negatividades, devemos confessar as bênçãos de Deus e nos apegar às suas promessas. Pare de dizer que você não é bom o suficiente ou que não alcançará nada. Escolha acreditar no que Deus diz sobre você.
Nosso adversário está sempre à espreita, esperando por cada palavra negativa ou que permita a ele entrar em nossas vidas. Controle a sua língua e seja consciente do que diz. Para que a presença de Deus habite e permaneça conosco, precisamos criar um ambiente propício, um lugar onde o Espírito Santo possa habitar. A Bíblia nos instrui claramente: sede santos porque eu sou santo. Embora alguns considerem isso um pensamento ultrapassado, especialmente para a geração atual de crentes, a verdade é inegável. Em resumo, ao evitar a língua descontrolada, manter nossa casa livre de objetos amaldiçoados, escolher relacionamentos sabiamente, evitar o pecado deliberado e permanecer vigilantes espiritualmente, podemos fechar as portas que inadvertidamente abrimos ao diabo. O poder do Espírito Santo é fundamental para ajudar-nos a viver vidas vitoriosas sobre as artimanhas do inimigo. Busquemos uma conexão mais profunda com o Espírito Santo para nos capacitar a viver de acordo com os princípios de Deus e resistir às estratégias do diabo. Agora, vejamos a última porta que examinaremos hoje: a teimosia. Um exemplo são os escribas, referidos por Estevão como de pescoço duro, sempre resistindo ao Espírito Santo. Pescoço duro e incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como o fizeram vossos pais, assim fazeis vós. Conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que ela diz e o que nos instrui a fazer, mas ainda assim somos teimosos em nossos caminhos, parando em nossos pensamentos, querendo viver nossa vida, não a de Deus. Amigo, se não vives segundo a palavra de Deus, estás vivendo uma vida exposta. A palavra de Deus está lá para nosso benefício. Além disso, se não cedermos ao Espírito Santo, autor da palavra de Deus, vivemos uma vida exposta. Como crentes, precisamos nos render ao Espírito Santo. Falei sobre 3 portas que podem permitir o inimigo em nossas vidas. Em Efésios capítulo 4, verso 27. Somos instruídos a não dar lugar ao inimigo. Ouçamos também 2ª carta a Coríntios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não somos ignorantes de seus desígnios. O diabo está sempre à espreita, como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Aqueles ignorantes de seus esquemas são vulneráveis. Paulo insistiu que não devemos ser ignorantes das artimanhas do diabo. O conhecimento dessas estratégias nos dá vantagem. Não pereçamos por não conhecer suas estratégias. Analisaremos 4 delas. Elas não são exaustivas, mas, em conjunto com a ignorância, nos enfraquecem. Enquanto exploramos essas estratégias, veremos como nos fortalecer contra elas. Primeiramente, o pecado, uma estratégia óbvia do inimigo. O dicionário bíblico Holman define pecado como ação humana de rebelião contra Deus, desviando-se de seu propósito e se entregando ao poder do mal. O movimento inicial de Satanás foi fazer Adão e Eva se rebelarem contra o que Deus disse. Deus foi claro, dando instruções simples. O diabo os fez duvidar, torcendo suas palavras. Satanás nem sempre desacredita o que Deus diz. O esvaziar a dúvida para nos fazer perguntar: será que é isso mesmo que Deus quis dizer? Isso pode enraizar-se em nossas mentes, fomentando rebelião. Duvidar das instruções claras de Deus facilita ir contra o que Ele quer. A palavra hebraica chita e a grega hamartia têm uma imagem clara: um arqueiro com um alvo. Nós somos o arqueiro, Satanás é o oponente. O alvo são as instruções de Deus. O diabo sempre quer nos fazer errar o alvo. Esse é o significado nas palavras bíblicas. Ele também tenta nos derrotar, rendendo-nos a ele, não a Deus. O diabo quer que o obedeçamos sempre, colocando-o no lugar de Deus. Até tentou Jesus adorá-lo. Quando tentados, resistamos como Cristo, usando a palavra de Deus. Está escrito. Em Lucas, no capítulo 10, declaremos: tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada me fará mal. Mantenhamos a firmeza quando ele tentar usar uma estratégia. Suas principais táticas, das quais o medo é uma. Diga a ele, pois Deus não me deu o espírito do medo, mas de poder, amor e mente sã. Mantenha-se firme quando ele pensa que você está caído. Diga a ele: não estou caído, Satanás. O Senhor é minha luz e salvação.
De quem terei medo? Mantenha-se firme quando ele diz que você é um perdedor. Diga a ele: eu sou a cabeça, não cauda. Quando o inimigo vem contra você, diga a ele Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Mantenha-se firme quando ele sussurra em seu ouvido, dizendo que você não pode fazer isso. Lance Filipenses capítulo 4, verso 13. Contra ele, posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Mantenha-se firme quando ele vem com o espírito de condenação, questionando sua salvação, dizendo que você não está salvo, que fez isso, fez aquilo. Diga a ele: confessei com minha boca e acreditei em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estou salvo. Reconheça que você está em uma luta. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, nos exorta a evitar toda a aparência do mal. O pecado sempre será uma reprovação para nós, enquanto a retidão sempre nos promoverá. A segunda estratégia é o medo. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, descreve Satanás como um espreitador. Seja sóbrio e vigilante, pois o diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. O rugido dos leões visa instilar medo em suas presas. Se nos permitirmos ser intimidados por seu rugido, seremos derrotados. Muitas vezes Deus teve que tranquilizar seu povo para não temer. O medo é paralisante. Nunca devemos nos tornar escravos do medo. Somos livres em Jesus Cristo e, como tal, sabemos que o medo não é nossa porção. O inimigo tenta nos fazer temer por nossas vidas, temer o fracasso, temer o invisível, temer o futuro, temer o passado. Mas Deus não nos deu o espírito do medo, o que significa que o medo não vem de Deus. Deus não quer que temamos nada nem ninguém, exceto a Ele. Mas tememos a Deus não com horror e pavor, mas com reverência e admiração. Romanos capítulo 8, verso 15 é claro: o espírito que recebemos não nos torna escravos para vivermos com medo novamente. Pelo contrário, recebemos o espírito da adoção como filhos, e por ele clamamos: Abba, Pai. Somos filhos de Deus e clamamos a Ele com reverência. A terceira estratégia do diabo é a mentira. O diabo é identificado como um mentiroso claro. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo está cheio de mentiras e ausência de verdade. Este pode ser uma das estratagemas mais óbvias do diabo contra os filhos de Deus. Uma das maneiras como Satanás tenta nos manter derrotados é nos dizer que somos condenados, ímpios, indignos e estranhos a Deus. Se acreditarmos nessas mentiras, certamente estaremos condenados. Mas graças a Deus, não somos nada disso aos seus olhos. Portanto, não permitamos que nenhum sussurro do inimigo entre em nossas mentes quando contradizem a verdade de Deus. Outra maneira como o inimigo mente para nós é proferindo coisas que se opõem a Deus. Graças ao Pai, recebemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Podemos confiar no Espírito Santo para revelar a verdade das Escrituras de Deus e nunca devemos apagar o Espírito. Também temos a Bíblia como nosso guia para combater as mentiras do diabo. Se algo vai contra a Bíblia, podemos ter certeza de que é do diabo. A Bíblia é a verdade revelada por Deus. Ele não nos deixou sem resposta para o diabo e suas mentiras. Mantenha-se firme, repreendendo o diabo e suas mentiras. Diga comigo: Satanás, eu te repreendo e tuas mentiras em nome de Jesus. Vem, diz comigo: Satanás, eu te repreendo e tuas mentiras em nome de Jesus. A última estratégia que analisaremos é o orgulho. O orgulho é algo terrível de permitir em nossos corações. A Escritura é muito clara sobre a rejeição de Deus pelo orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 6. Esta é uma maneira certa de infligir derrota em nossas almas. Se somos opostos por Deus, então estamos derrotados. O que a Bíblia vê como orgulho?
O orgulho é visto como algo elevado. Nunca devemos permitir a arrogância em nossos corações. Isso se manifestará em nossos pensamentos sobre nós mesmos. A Bíblia diz que não devemos pensar de nós mesmos mais do que deveríamos. Mas o orgulho também se manifesta em como tratamos os outros. Uma pessoa orgulhosa será cínica em relação às necessidades dos outros. Não permita que o orgulho encha seu coração. Vamos redirecionar isso para mim e orar para nunca permitir que o orgulho encha meu coração. O orgulho precede a destruição e a queda. O orgulho nos leva à derrota. Deus quer se aproximar de nós e nos mostrar favor. Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Pedro repete esse versículo e diz que nossas atitudes em relação aos outros devem ser baseadas na humildade. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos desferindo um golpe crucial nos planos do inimigo. Não podemos ser derrotados quando ficamos humildemente diante de Deus. Agora que estamos cientes das estratégias do diabo, devemos fazer tudo o que pudermos para contrariar seus movimentos. É crucial que, independentemente do que o inimigo nos apresente, façamos uma coisa: resistir a ele. Se ele tentar nos fazer perder o alvo, devemos resistir a ele. Se tentar nos encher de medo, devemos resistir a ele. Se nos mentir, devemos resistir a ele. Se tentar encher nossos corações de orgulho, devemos resistir a ele. No 6º capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo descreve a armadura que nós, como crentes, devemos usar no combate contra Satanás. Ele explica cada peça dessa armadura. É a armadura de Deus. Mas em nenhum momento ele diz que Deus colocará a armadura em você ou que Deus lutará contra o diabo por você. Você é o sujeito implícito desses versículos. Ele diz: seja forte no Senhor. Coloque toda a armadura de Deus para que possa resistir aos ardilhos do diabo. Pegue toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Tendo feito tudo, permaneça firme. Deus deu a você o poder e a autoridade para resistir a Satanás em suas obras destrutivas. Ele forneceu a armadura, mas é sua responsabilidade, como crente, vestir essa armadura e resistir ao diabo. Em Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: resista ao diabo, e ele fugirá de você. A armadura e as armas estão à sua disposição. Deus está lá com você para respaldar sua palavra, mas tudo é inútil a menos que você assuma sua posição de autoridade e assuma a responsabilidade de usar o que ele providenciou. Você tem o poder e a autoridade para usar a palavra de Deus, o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e expulsar Satanás de seus assuntos. Não ore e peça a Deus para lutar contra Satanás por você. Você é quem está no comando. Assuma sua responsabilidade e fale diretamente com Satanás, mantendo-se firme. Ele fugirá. Não importa como está sua vida agora, não importa quão difícil seja ou quanto tempo você tenha tido seu problema. Você tem o poder e a autoridade para assumir o controle da situação. Quando o inimigo sussurrar em sua hora mais sombria, dizendo que você nunca vai superar isso, você deve dizer: sim, vou superar, porque em Cristo eu já venci. Você já tem a vitória. Uau, pessoal! Que viagem espetacular explorar esses mistérios das páginas da Bíblia com vocês. E agora, a parte especial. Nos links da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar materiais exclusivos que podem agregar muito à sua vida espiritual e promover um crescimento pessoal incrível. Cliquem lá e descubram novos horizontes. Para continuarmos essa jornada juntos, inscreva-se no canal, ative as notificações e fiquem por dentro de todas as novidades que estão por vir. Vamos construir uma comunidade cada vez mais forte e unida. Até a próxima, exploradores das páginas da Bíblia. Que essa jornada espiritual continue iluminando nossos caminhos. Até breve, e que a sabedoria guie cada passo de vocês.